Boa tarde a todas e a todos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco, de novo, após uma pausa estival, para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa que, como sabem, abraça um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como dominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Nuno Gomes Garcia e Gabriela Ruivo Trindade. A sessão de hoje conta com a participação da escritora portuguesa Maria João Cantinho, do escritor brasileiro Amílcar Betega, tendo como moderadora do debate Gabriela Silva. Antes de lançar o debate, uma pequena apresentação dos nossos convidados. Maria João Cantinho nasceu em Lisboa e viveu a sua infância em Angola. É professora no ensino secundário e foi professora auxiliar no Creative University of Lisbon entre 2011 e 2015. É membro da direção do PEN Club Português, da Associação Portuguesa de Escritores e da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Colabora regularmente com a revista Colóquio de Letras da Fundação Carlos de Gulbenkian, com o JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, e em diversas outras publicações. Organizou antologias de poesia para a Blanco Móvel, Lichtungen, Aujourd'hui Poème. Editou livros coletivos sobre Emmanuel Levinas, Paul Calin, Maria Zambrano. Foi júri de prémios do PEN Club Português, da Associação Portuguesa de Escritores, Oceanos, em 2017. É curadora da coleção Traz os Mares, editora Circuito Brasil, da coleção MU, Continente Perdido, editora Exclamação, e da coleção de ensaio da Azul Editorial no Brasil. Foi galardoada com o prémio Glória de Santana em 2017 pela sua obra do Ínfimo, publicada na editora Coisas de Ler em 2016 e nomeada finalista do Prémio PEN de Poesia em 2017. O seu livro Walter Benjamin, Melancolia e Revolução, publicado pela editora Exclamação, venceu o Prémio PEN Ensaio 2020 em execo com o ensaísta João Barrento. Maria João Cantinho publicou várias obras de ficção, poesia e ensaio. Quanto a Amílcar Betega, nasceu em São Gabriel, no Brasil, autor do voo da trapecista, Prémio Açorianos, Deixa o Quarto Como Está, Prémio Açorianos e menção especial do Prémio Casa de las Américas em Cuba, Os Lados do Círculo, Prémio Portugal Telecom, Barreira finalista do Prémio São Paulo, e Prosa Pequena. Foi escritor residente do International Writing Program da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, em 2010. A obra ficcional de Amílcar Betega é publicada em Portugal, Espanha, Bulgária, e alguns dos seus contos integram revistas e antologias de países como França, Itália, Estados Unidos, Suécia, Luxemburgo e Roménia. Doutor em Letras pela Université Sorbonne Nouvelle, também é professor de escrita criativa e tradutor. Como tradutor, Amílcar Betega destaca-se pelo trabalho de 125 contos de Guy de Maupassant, editado em 2009, o maior volume de contos de Maupassant já publicado no Brasil. Quanto à moderadora do debate, Gabriela Silva, natural de São Paulo, formada em letras, especialista em literatura brasileira em 2003, formação de leitores em 2005, mestre em 2009 e doutora em 2013 em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É professora de literatura e escrita criativa nos géneros poético e narrativo. Tem pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Comparatistas, Novas Identidades de Escrita Portuguesa e na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai em Missões. Tem artigos e ensaios publicados sobre escrita ficcional, escrita criativa e literatura portuguesa. É colaboradora do jornal Rascunho. Participa em diversos grupos de pesquisa, entre eles o Figuras da Ficção, coordenado pelo professor Dr. Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. É autora do livro de poemas Ainda é Céu, publicado pela editora Patois, e tem poemas publicados em antologias. E só me resta passar agora a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cristina, Isabel e a Fundação Gulbenkian por
ser anfitriã desse encontro, dos encontros do mapa do confinamento, dos mapas do confinamento. E é uma alegria muito grande estar hoje aqui conversando com esses dois intelectuais a quem eu respeito muito. E quando a Gabriela e o Nuno me convidaram para compor, além de participar do mapa do confinamento como autora, eu também participo das mesas. E essa mesa especial me é muito querida, porque quando nós fomos montar as mesas, me possibilitaram a escolha dos componentes. Então, eu escolhi estar hoje com vocês aqui, o Amilcar e a Maria João. Aqui eu conheço de maneiras diferentes. O Amilcar, fomos colegas de doutorado, nos tornamos amigos, é um escritor a quem eu respeito muito, uma prosa belíssima. E a Maria João eu conheço há pouco tempo pela poesia, mas conhecia antes pelos escritos filosóficos. Eu sou leitora de Walter Benjamin, então os escritos da Maria sempre me acompanharam. Então é uma alegria muito grande estar hoje mediando essa mesa. Bom, a ideia do mapa do confinamento é justamente essa premissa, não é, de textos, de arte, né, de traduções, de um painel, né, cartográfico, por assim dizer, de ideias e de textos e imagens e recorrências identitárias também dentro desses textos a respeito desse tempo que nós estamos confinados, alguns em quase desconfinamento, outros retornam para o confinamento, mas vivemos tempos, sobretudo, de isolamento físico, né, involuntário. E essa ideia do mapa do confinamento, então, cujos organizadores e criadores, né, são o Nuno Garcia e a Gabriela Rio de Trindade, escritores, é de justamente propor leituras desse cotidiano, percepções desse tempo de confinamento, através das visões desses artistas dos quais vocês fazem parte desse grupo tão especial de pessoas. Temos, então, escritores e artistas de diversas modalidades, de muitos países que são falantes de língua portuguesa, países de África, do Brasil, Portugal. E essa perspectiva tão abrangente nos permite conhecer outras literaturas para além das nossas nacionais, não é, dos nossos compatriotas escritores, mas também conhecer os outros espaços da língua portuguesa e pensar como um falante da mesma língua, né, que tem tantos traços linguísticos em comum, constrói a sua própria identidade, a sua visão de mundo, a sua visão do que está acontecendo. Como é que se engendram, então, essas percepções da dor, da ausência, da saudade, a expectativa com um futuro promissor, né, de liberdade física e também com uma significativa esperança de tempos melhores. Os textos e as imagens e todo o conjunto do Mapas do Confinamento, ele se encontra, não é, no site Mapas do Confinamento, que nós podemos acessar e encontrar ali, então, todas as recorrências, todas as ideias, todas as identidades que compõem esse projeto. Hoje, ao conversar com o Amilcar e a Maria João, e sobretudo ao ler os textos de vocês, ao conhecer já o trabalho de vocês como escritores, sobretudo me sai uma ideia muito particular a respeito do que eu encontro na poesia e na prosa, que é a delicadeza, que é a sutilidade da representação de determinados pontos tão marcantes desse período e que nos afetam diretamente, né? Como eu disse antes, a dor, a ausência, dar-se conta da proximidade com um dos maiores males que nos assola, que é a morte.
E até mesmo esse isolamento nos proporciona a revisitação da nossa própria forma de pensar o mundo, como a nossa apropriação e um processo de identificação com outras formas de ver o mundo. Então eu começo, a partir dessa ideia de delicadeza, Amilcar, como você está mais perto de mim, eu vou primeiro então passar a palavra a Maria João. E Maria, eu quero muito começar a minha fala, as minhas questões, né, que nós conversarmos, a partir daquela ideia que Todorov nos fala sobre a beleza salvará o mundo, né? Que diz que a literatura, a arte em si, tem essa possibilidade de nos salvar. Então, salvar o mundo em si de todas as dores, todos os males, não é? E a partir disso, Maria, a ideia é a partir justamente do Todorov, né, quando ele nos fala de a beleza salvará o mundo, que a literatura, a arte pode nos proporcionar essa, essa mesma premissa de que na literatura encontramos muitas vezes o espaço de salvação, de liberdade, de acalanto, não é? E a partir dessa ideia, Maria, eu gostava de te ouvir falar sobre como foi para ti a experiência, ou como tem sido a experiência do confinamento, né, de estar isolado, desse tempo em que nós estamos vivendo, e como a literatura, para ti, como leitora, né, como professora também, e poeta, como a literatura se compôs nesse tempo todo para ti. Olá, antes de mais eu quero agradecer à Gabriela o convite e quero saudar o Amilcar. Agora estava a lembrar-me, também já me escrevi com o Amilcar uma vez e tínhamos esquecido disso. Portanto, sim, conhecemos todos. Acho que nos cruzamos com certeza em Lisboa também. Em Lisboa, não é? Quando morei lá. Exatamente. E queria saudar o Amilcar, queria saudar as pessoas todas que estão aqui a tomar conta do programa, não é? Que não estão presentes aqui na imagem. É uma honra estar aqui a convite do mapa do confinamento, Mapas do Confinamento, que é uma iniciativa que eu consideraria brilhante, no aspecto em que consegue ainda fazer uma revista, consegue fazer outras coisas relacionadas com o projeto, de muita qualidade. Agora, em relação à pergunta da Gabriela, eu vou talvez falar da minha experiência do confinamento. Foi dura porque lembro-me, não estava habituada, para quem é professor e passa o tempo a comunicar, de repente vê-se privado de todo o contacto, não é? Só se estava em casa o tempo todo, durante vários meses foi assim, com toda a gente, creio eu. E, portanto, a literatura, sob a forma de leitura, era um ponto de fuga que eu tinha para a libertação, não é? Da mesma maneira que escrever, também escrevi durante essa altura, escrevi um livro de poesia. Não foi logo no princípio, mas foi quando eu comecei a habituar-me à ideia, porque no início acho que estávamos todos um bocado apavorados com o que se estava a passar, não é? Ninguém sabia exatamente o que é que estava a passar. E quando passou esse período, eu também escrevi um livro de poesia e posso dizer que a máxima de que a literatura nos salva, pode ser aplicada nesse contexto. Durante o confinamento foi a leitura e foi a escrita que me salvaram daquela experiência duríssima da privação de contacto. Além disso, também ficámos quase sem fazer nada, não é? Porque estávamos em casa ainda no primeiro confinamento, que eu me lembro melhor, não houve logo a decisão de continuarmos as aulas e, portanto, eu estava mesmo isolada em casa. Como toda a gente, digo isto como toda a gente. E considero que esse ponto de partida da literatura como salvação da vida é aplicável aqui, como também deve ser aplicável no caso do Amilcar e as pessoas todas que estiveram nesse período
confinadas, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar, só os que estavam a trabalhar a partir de casa, não é? Não sei se eu respondi, Gabriela. A Gabriela não está? Respondeu sim. Respondeu sim. O Amilcar, e como foi para ti, e como a mesma pergunta para ti, como tu percebes esse tempo para ti, como leitor, como escritor, como indivíduo? Uhum. Bom, boa tarde, então, a todos, primeiro, né? Aqui no Brasil é o iníciozinho da tarde, né? Para vocês aí já é o final da tarde. E que bom, assim, né? A gente poder encontrar, né? A Gabriela, ainda que por essa via aqui do Zoom, né? A Maria João, que estava falando, né? Que a gente, acho que lá por 2013, por aí, né? A gente deve ter se cruzado lá em Lisboa, nessa época eu morei lá. A Cristina e a Isabel também, né? Que eu vi recentemente em julho, né? Quando a Cisa. E agradecer essa oportunidade, né? A, o pessoal que teve essa ideia, né, de criar o mapas do confinamento, que é muito interessante também, porque a partir eu estava pensando nisso, né, a partir dessa condição, né, de confinamento, né, de isolamento que todo mundo viveu, está vivendo ainda, tá? Eles juntaram, né, reuniram escritores, artistas, enfim, de língua portuguesa, de diversos países, né, da língua portuguesa, que normalmente, tradicionalmente, vivem num isolamento assim, em relação uns aos outros, né? A gente tem uma constante queixa em relação a isso, que diz respeito à literatura, que é mais a nossa área aqui, né, da distância, né, que sempre existiu, né, entre as literaturas dos diversos países de língua portuguesa, né? E isso é uma coisa que, felizmente, né, nos últimos anos isso tem diminuído, né, essa distância, mas eu acho que a gente sofreu muito né, desse isolamento, assim, eu acho, de não conhecer muito ou pouco, pelo menos não suficientemente, né, aqueles artistas, escritores que estão também produzindo na mesma língua que a nossa, né? Essa é a visão que eu tenho daqui, né, do Brasil. Isso, de repente, pode ser um pouco diferente em outros países, mas eu achei muito interessante isso aí, né? A partir desse momento em que o confinamento, o isolamento, que todo mundo ou sentiu, né? E sente ainda na carne, né? O que é se isolar, né? Isso de alguma maneira serviu para a gente também pensar nesse nosso isolamento que vem já de algum tempo, né? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que falaste, Gabriela, da questão da delicadeza, né? Acho que começou falando disso aí, da delicadeza da literatura, e que isso é um das suas, enfim, das grandes coisas que ela nos traz, essa abordagem, né, pela via da delicadeza, enfim, e eu acho que isso, de fato isso é muito importante, né? Eu acho que na literatura o
o conhecimento ele não nos é dado, né, por uma via racional, né? A literatura, justamente, acho que ela dá acesso a um tipo de conhecimento que não é alcançável assim pelas vias racionais, digamos assim. E ela só é justificável, né? Só a literatura só oferece esse tipo de acesso, né? Porque tem algumas coisas, né, que eu acho que não são explicáveis, ou pelo menos são dificilmente explicáveis, mas essas coisas elas precisam ser sentidas, né? Elas podem ser sentidas e precisam ser sentidas e precisam ser percebidas de alguma forma. E a literatura, eu acho que permite que sintamos, né, essas coisas inexplicáveis, essas coisas que não se dobram à tese, né, que não se dobram à força organizadora do raciocínio lógico, né, essas coisas que escapam a tudo isso, mas que estão aí, né, e nos tocam, e com as quais a literatura nos põe em contato de uma maneira um pouco oblíqua, né, pela via da imaginação, da emoção, da abstração, etc., né? Mas é fundamental isso, né? E eu acho que é por isso, né, que é tão importante assim a, a literatura e por isso que ela é salvadora, assim, como falou a Maranhão, né? Ela tem esse caráter, assim, que ficou bastante evidente, eu concordo, nesse momento que todos nós nos vimos, assim, presos em casa, né? E para mim teve esse caráter, assim, de alguma coisa na qual eu podia me apegar, né? E, enfim, me acalmar um pouco, né, diante dessa angústia toda que nos colocou, né? Sobretudo através da leitura, tá? A escrita, para mim, é uma coisa mais assim, complicada. Se eu escrevi durante esse período, sim, escrevi alguma coisa, mas não muito, mas também não menos do que normalmente eu escrevo, entendeu? Eu, eu, eu sou muito, assim, lento, né, para tudo, e sobretudo para escrever, e eu costumo dizer que eu sou um escritor que não escrevo, né? Eu passo muitos períodos, assim, da minha vida sem escrever quase nada, né? É, claro que não escrevo todos os dias, né? Eu digo claro porque normalmente as pessoas dizem, e normalmente acontece isso, né? Os escritores escrevem todos os dias. Mas eu estou falando talvez na escrita essa de repente de pôr no papel, né? Porque a elaboração mental, né, da escrita talvez ela esteja em marcha quase sempre, né? Mas eu não sei dizer assim, o meu tempo de elaboração dessas coisas todas, ele é muito, assim, preciso de muito tempo para elaborar as coisas. Talvez até por isso, tudo que eu escrevi, eu acho, não tem muita relação assim com aquele momento em que eu estava escrevendo, tá? Às vezes tem alguma ancoragem no espaço, mas ainda assim talvez são espaços que eu vivi lá atrás e que vão aparecer 10 anos depois, assim, né? Então realmente não sei dizer como que isso assim vai entrar, né, na minha escrita. Acho que é por aí. Essa ideia, Amílcar, né, dessa escrita, não é? Do que foi produzido, do que foi pensado durante esse período, né?
muitas vezes eu mesma, né, pensei que durante o período de confinamento, que eu não podia viajar, não podia sair, que o meu tempo se multiplicaria, né, que eu poderia então fazer muitas coisas que estavam, e foi justamente o contrário. Eu atrasei muitas coisas, eu perdi prazos, eu me senti completamente fora de mim, assim, era como se eu estivesse, a Gabriela estivesse em outro lugar e aqui uma Gabriela estivesse tentando viver as coisas. E essa ideia do afastamento do mundo, né? Porque nós nos afastamos do mundo. Embora nós tenhamos o tempo todo o computador ligado, o celular ligado, conversamos com as pessoas, né? As nossas modalidades de trabalho sofreram alterações, falamos, damos aula por Meeting, pelo Zoom, né? Fazemos chamadas de vídeo para rever pessoas, para num afeto distante, não é? E midiático, digital. Como é que vocês percebem essas relações, né? E aí entra a literatura também, as novas formas de contato com os leitores, porque, por exemplo, quantos autores que eu não tinha a oportunidade de conhecer, de ouvi-los, né, de saber das suas literaturas. Por exemplo, eu lembro da Irondina Joshua, né, que está aqui conosco no Mapas. Eu não conhecia a Irondina. Eu fiz a mesa com ela e o Nuno, né, que é um autor que eu conheço, é meu amigo, então eu já conheço, né? Mas a Irondina eu não conhecia. Então foi uma surpresa muito feliz. Tem uma poesia linda, linda, né? Muito significativa, repleta de sonoridades e imagens muito fortes. Como é que vocês percebem essa ideia desses afastamentos, dessas proximidades, mas, sobretudo, como é que vocês percebem um novo mundo para a literatura e para as próprias construções de vocês a partir desse nosso tempo vivido agora? Agora eu vou começar pelo amigo. Pode ir, Maria, por favor. Olá, outra vez. Eu estou a ler um livro fabuloso de Manuel Frias Martins, em que ele aborda precisamente a ligação, chama-se A Lágrima de Ulisses, e aborda precisamente a ligação da literatura com os meios digitais. Ou seja, há uma voz corrente mais preconceituosa que diz que a literatura perde com o mundo digital, não é? Agora, foi óbvio durante o confinamento que houve uma revolução na maneira de estarmos com as pessoas e com os autores. E, portanto, houve uma aproximação literária, se pudermos dizer assim, aos nossos autores, não é? Eu também fiz muitas mesas, ou estive em muitas mesas, em que estavam presentes pessoas que eu nunca conheceria se não fosse assim, não é? E foi o confinamento que nos trouxe isso. Justamente esta mania de fazermos zoom por tudo e mais alguma coisa trouxe-nos esta forma de contacto. Ora, eu acho que já está em curso uma revolução no modo de nós comunicarmos também na literatura, entre autores e os seus leitores. Começa-se a pensar que hoje já não é impossível fazer um lançamento, por exemplo, no Brasil que passe em Portugal. Não é impossível, qualquer autor pode fazer um lançamento que chegue até Portugal. Se isso vai vender livros ou não é outro problema, mas que há uma proximidade dos autores com os seus leitores, isso é um facto, não é? E portanto eu vejo isso com um grande otimismo, não vejo como aquela voz do velho do Restelo que vê as novidades todas como se fossem perniciosas à cultura, não é? Mas vejo isso como uma grande vantagem porque nos permite pensar as relações entre os autores e os leitores, entre os autores, entre si também, permite-nos estar muito mais presentes em mesas, em encontros literários, do que de outra maneira, não é? Por isso eu acho que
é um novo mundo, que nós podíamos também, é o novo normal, agora está na moda falar do novo normal, mas é um novo mundo que se aproxima e que tem uma série de vantagens que têm que ser aproveitadas, não é? E penso que na literatura é fundamental, como para qualquer outra área do conhecimento também, mas na literatura é fundamental porque os leitores querem estar com o seu autor, querem conhecer, querem partilhar do espaço do autor, como se isso os ajudasse a compreender a obra, não é? Amilcar. Uhum. Então, é, assim, sem falar propriamente no que diz respeito à literatura, eu fico assim tentando imaginar, né, como seria ou como teria sido, né, esse período todo de confinamento, assim, né, que para alguns ainda persiste, né? Eu próprio ainda ando, estou meio isolado, né? Aqui. Como isso seria sem, né, sem a internet, né, sem a possibilidade, né, que a gente tem de comunicar com as outras pessoas, de vê-las, assim, falar e tal, né, ali, né, no momento, sem a, a possibilidade de ver um filme, né, no streaming e tal, as séries, tudo isso que nos ajuda, né, nos ajudou também a superar esse momento. Uma coisa que não dá para imaginar. Imagina isso num tempo pré-internet. Como é que a gente ia reagir, né? Todo mundo passar, sei lá, um ano dentro de casa, sem ver familiares, muitas vezes e tal, familiares próximos, né? Realmente é uma coisa assim, fundamental, né? Isso, que a tecnologia nos propicia, assim, né? Nesse momento, né? E que já propiciava, né? Essa coisa, né? De que agora todo mundo, né? A gente faz reunião por Zoom e tal, encontros, pessoas em vários em países distantes e tal, são colocadas ali para debater, enfim. Isso já era possível fazer, né? Eu fico pensando como é que a gente não fazia antes, né? Pelo menos com maior frequência. Por que não era uma coisa tão corrente? É como uma mala de rodinha, né? A gente passou tanto tempo tentando carregar a mala pelo, pela alça, né? Eu ainda sou do tempo que tinha aquela mala de alça, sem rodinha. Aí, a partir do momento, alguém pensou que, não, mas é só botar uma rodinha aqui fica muito mais fácil. E isso também, eu penso assim, né? Por que a gente não fez antes, né? Por que não essa esses encontros, né? Por que eles já não existiam antes, já que a internet, a tecnologia já permitia isso? E eu acho que é uma coisa que vem para ficar, né? Independente vai acabar a nossa necessidade de ficar em casa e tal, mas muitas dessas práticas, né, que hoje já fazem parte da nossa vida, elas vão permanecer, né? Não tenho dúvida. É, na literatura propriamente, eu não sei exatamente, né, como é que tipo de reflexo, né, isso pode ter, né? De permitir uma proximidade maior com os autores é uma coisa, sim, é uma coisa interessante de repente pode ter algum tipo de reflexo, mas eu não sei exatamente qual seria, assim. E só uma outra coisa, né?
para falar em cima daquilo que a Gabriela falou no início da tua fala, Gabriela, que achava, né, bom, agora eu tenho mais tempo livre e tal, estou em casa, vou ler um monte de coisa, fazer um monte de coisa. E isso eu acho que foi algo assim que bateu em quase todo mundo, pelo menos muita gente com quem eu falei, né, naquele momento do primeiro, né, confinamento, quando todo mundo de repente de uma hora para outra se viu preso em casa e tal, e que foi que todo mundo relatava um pouco isso, né, que tu falaste aí, mas muito em função, e isso foi o que aconteceu comigo, assim, uma dificuldade muito grande de concentração em qualquer coisa, né? Eu não conseguia, pegava um livro, não conseguia chegar ao final da página, assim, né? Porque aquilo foi logo no início, né? Foi algo tão, parece, inesperado e chocante e tal, e a gente era bombardeado, assim, por informações, né, dessa coisa nova que estava acontecendo ali, e aquilo dificultou muito, assim, para mim, né, a minha capacidade de concentração, não conseguia me concentrar em nada e muito pouca coisa. Depois a coisa, né, a gente parece que vai se habituando, né, e é assim, tá? O ser humano, ainda bem, né, tem essa enorme capacidade de adaptação, né, às coisas, até uma guerra, né, as pessoas em guerra, daqui a pouco elas estão, né, fazendo do jeito que dá, né, e vão se adaptando a tudo. E eu acho que isso ocorreu também aqui, né? E aos poucos essa capacidade de concentração, para mim, no meu caso, ela foi voltando. Eu já pude começar a fazer coisas, enfim. Eu tive sérios problemas de concentração e de esquecimento. E, inclusive, há umas 3 semanas atrás, eu esqueci uma aula de uma palestra. A palestra era às 9 da manhã e a pessoa que tinha me convidado me mandou mensagem, mais ou menos umas 15 para as 9, me dizendo assim, professora, já vou enviar o link do Meet para a palestra. E eu pensei, que palestra? Eu apaguei. E no mesmo dia, à noite, deu 19 horas, eu pensei, vou ver um filme, vou descansar um pouco, né? Um aluno me manda, professora, nós estamos esperando. Porque hoje tem aula de literatura até eu sabia. Porque eu marquei e eu esqueci completamente. Então, porque na verdade, nós estamos num processo, é uma demanda muito grande. A gente não descansa os olhos, não é? A verdade é essa. A gente não descansa os olhos, a gente não descansa a mente, não descansa, a gente está sempre em alerta, né? Porque pode ter visto alguma coisa, porque pode dar um problema enquanto a gente está falando, né? Acontece é um ritmo diferente, né? Um ritmo completamente diferente do nosso cotidiano, de caminhar até a universidade, de pegar o carro e se deslocar, né? No caminho passar por um café, relaxar, conversar com alguém, é diferente, porque nós não saímos do mesmo ambiente. Então, essa ideia de confinamento, né? Não tem junto as pequenas liberdades, né? Quais são as pequenas liberdades que nós conseguimos? Pensando sobre isso, eu hoje de manhã, hoje à noite eu dou aula de literatura comparada e educação estética. Então, eu estava aqui montando a aula e passei por um conceito e passando pela ideia do Platão da reminiscência, né? De que a apreciação estética, ideal de beleza, enfim, toda essa
essa ideia mesmo do que é o belo, da arte, isso estaria associado, então, ao que o espírito, né, apreende, né, em outro tempo e traz consigo, e é como se ele passasse por um processo de aproximação e reeducação. Pensando essa ideia, quando nós começamos a conversar, eu comecei a elaborar uma questão. Não estava no meu conjunto de perguntas, mas eu comecei a pensar sobre ela. Que é justamente o que se pode esperar em termos de... O que vocês esperam da literatura pós esse período? Por exemplo, a gente tem né, fazem parte do cânone ocidental obras como Ensaio sobre a Cegueira, que fala, não é, de uma epidemia, de uma cegueira, né, um contexto ali muito particular, né, do Saramago, de crítica ao comportamento humano, né, contemporâneo. Também temos o Camus, temos até mesmo, retrocedendo mais um pouco, Boccaccio, não é, com Decameron, e ainda temos Thomas Mann com Morte em Veneza, né, porque a cidade está, então, tomada pelo cólera. Como é que vocês percebem, qual a ideia de vocês do que vai ficar registrado desse tempo, né? Como é que a reminiscência desse tempo, a lembrança desse tempo, vai modificar ou vai produzir uma literatura não específica, mas que vai trazer os rastros, não é? Que vai ter em si os traços desse tempo. Essa pergunta é difícil, Gabriela, porque nós não sabemos medir o que é o futuro, não é? É difícil medir o que é que a literatura futura nos vai trazer. Mas eu creio que há muitos autores que eu, por exemplo, não conseguiria escrever sobre a epidemia, não era um dos temas que eu me puxasse para escrever, não é? Mas há muitos autores que escreveram sobre isso e eu acho que essa ideia é uma ideia que já está pensada na literatura. Lembro-me, está pensada na literatura anterior, como tu falaste, e lembro-me que muitos desses autores andavam a ler ao mesmo tempo, enquanto escreviam livros sobre a pandemia, andavam a ler A Peste do Camus ou A Morte em Veneza, do Thomas Mann, para, de alguma forma, recuperar o sintoma, não é? Que queriam produzir com a sua literatura. Ou seja, poderíamos dizer que puxar um autor que eu gosto muito, que é o Jorge Didier Berman, puxar esse autor para falar de Narleban, não é? Essas imagens são Narleban que sobrevivem posteriormente, não é? E, portanto, esses autores, no fundo, o que fizeram foi reavivar esse filão da literatura que já está no passado, como uma rememoração. Eu aí não diria como reminiscência, mas diria como rememoração, não é? Qual é que é a diferença entre a reminiscência e a rememoração? A reminiscência é a procura do passado, enquanto que a rememoração é qualquer coisa que se vai atualizando na escrita, não é? Vai-se sempre fazendo presente na escrita. À maneira de Proust, por exemplo, não é? Em Busca do Tempo Perdido. E, portanto, é uma presentificação da imagem do passado, constante. E até poderia dizer que é uma ideia muito benjaminiana, não é? A rememoração é uma ideia muito benjaminiana, e puxar aqui a brasa à minha sardinha, penso que esses autores fizeram precisamente isso, foram rememorar um filão literário que já estava pensado anteriormente e com nuances completamente diferentes. Porquê? Porque quando foi a pneumónica ou quando foi a peste, era um cenário completamente diferente, não é? Estamos a falar de uma pandemia que se compromete mais com o futuro, com os vírus, não é uma ideia de futuro perigoso, futuro demencial, que
traz os vírus, esses vírus infectam o mundo inteiro, não é? É uma ideia de peste, mas é uma ideia de peste associada ao futuro, não é? Vem da China, aquela ideia de que vem da China, que é um país super industrializado. Pronto, essa ideia é uma rememoração, não é? Nesse sentido. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeu sim. Respondeu sim. Eu pensei muito sobre isso hoje, enquanto eu montava eu caí de novo? Não. Estou aqui, já estou nessa, não caí de novo. Sobre isso, né, da memória do mundo, não é? Do que vai ficar guardado do nosso tempo agora. E tu, Amilcar, como é que tu vês essa questão? Pois é, eu estava dizendo, eu não sei exatamente, né, como é que isso vai passar assim, né, na literatura, né, quais serão os textos que daqui há muito tempo, né, talvez as pessoas vão lembrar, né, quando tiver uma outra epidemia, né, porque isso também é uma coisa recorrente, né, a gente já passou, citaram aqui, né, já textos que refletem isso, né, essas epidemias. Então, é algo com o qual a humanidade vem lidando já há algum tempo e isso creio, né, leva a crer que vai continuar. Então, mas eu não sei exatamente que tipo de texto vai ser, porque a cada vez, né, existe a epidemia, como a Maria João disse, mas o momento, né, histórico é diferente, né, nosso contexto é diferente, e a questão é toda essa desse tempo, lá, eu comecei, acho, né, na intervenção aqui falando desse tempo, né, da necessidade do tempo para elaborar todas essas coisas, né, e que através da literatura eu acho que ele é ainda maior, assim, exige um tempo maior ainda para processar tudo isso, né? Mas eu não sei, não tenho não sei muito o que dizer assim a respeito disso. Eu vou ser a próxima rodada de mesas, vou me deixar de lado por causa das minhas perguntas. Não, mas isso eu gosto bom. de complicar. As perguntas que a gente não tem, respostas são as melhores, não é? Nós vamos entrar agora na terceira, né, na segunda parte, né, da nossa conversa. Eu vou perguntar diretamente para você sobre a produção do mapa do confinamento, né? E eu começo com Maria João. Maria, me permites a leitura do teu poema, que está no mapa do confinamento, que é muito, muito bonito. Savana. 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 Se eu te pedisse a demora, pai, de um corpo adiado, ainda, e te contasse de novo as viagens que fazíamos no tempo antigo, e as minhas palavras pudessem aquecer o teu olhar, trazê-lo de novo ao meu chão, às minhas mãos, como as histórias que me contavas e depois ríamos inteiros. Se eu te pedisse a demora, pai, para recomeçar a vida, para recompor a ruína, juntar todos os ossos, para te devolver a luz da savana e a respiração das árvores, o inexaurível canto da terra, do rio que havia e do olhar bravio das gazelas no fogo doce da madrugada. Se eu te pedisse a demora, pai, para recomeçar tudo de novo, infância e areia correndo por nós, só a música e o segredo da savana, o fogo da tribo, a dança, e sempre o tempo, o da fala antiga,
em que se anela com deuses e com o pó. Muito obrigada, Gabriela. Para mim, particularmente, é um poema que traz a figura do pai, que para mim é tão importante. Eu tenho muitas memórias com o meu pai. Meu pai está vivo, está tudo bem com ele, mas a minha infância é uma infância pela mão do pai, sabe? Sempre com o pai. Então, eu me emociono muito quando eu leio sempre alguma coisa sobre a, a, a potente imagem do pai. Maria, o teu poema, ele passa por uma questão da memória e, sobretudo, de um tempo de liberdade, de um tempo de contato com o mundo. Fala para nós, por favor, sobre a construção desse poema, sobre as imagens desse poema. Ora, é quando esse poema diz muito, porque foi um poema que eu escrevi para o meu pai quando ele já estava a morrer. E, portanto, é um poema da recuperação das memórias que eu tinha com ele. E é um poema que é escrito a partir das memórias que eu tenho dele da África, que ele tinha a mania de se meter num jipe e depois fazer caçadas e às vezes levava-me. E, portanto, as caçadas eram na savana. Portanto, esse poema é um poema muito concreto, fala de imagens que são muito concretas, que são vividas. E portanto, é uma recuperação do passado, digamos que é do passado, não, da memória. No fundo, é uma recuperação da memória dos tempos que eu vivi com a felicidade extrema ao lado dele. E, portanto, tem a ver com a minha infância. É um poema muito maior porque tem a ver com a minha infância. E quando eu peço para recuperar a ruína, é a ruína dos tempos presentes, daquilo que é o tempo em que ele está a desaparecer também, do desaparecimento dele, não é? Um tempo de ruína. E, portanto, recuperar o tempo antigo, o tempo que se anela com os deuses, como eu digo, não é? Tem uma materialidade. A gente consegue sentir a savana. Eu não conheço a savana, mas é como se eu estivesse... É como aquele quadro do Van Gogh, dos trigais. Sim, sim, sim. É quase como se eu pudesse estar dentro daquele quadro. Isso é a máxima aspiração de um autor, não é? Que os seus leitores sintam e tocar o leitor com as imagens que eu criei no meu poema. Penso que isso é uma coisa muito grata para um autor. E que tu sintas essas imagens como se fossem tuas, não é? Porque te aproprias delas, elas são tuas, mesmo que sejam imaginadas. É muito curioso, é muito interessante, é o efeito da literatura no seu poder máximo, quando há recepção por parte do leitor, não é? O impacto é um impacto. Eu sou pessoana, né? Estudo Albert Fernando Pessoa. E o Pessoa fala da ideia do sensacionismo, não é? Das sensações dentro do texto e da poesia. E é um poema de sensações, né? É um poema da memória, mas é um poema que evoca essas sensações é um poema quente, não é? Da ideia de um dia quente, da ideia de um dourado, né? Da mistura do dourado, da Um tempo aurático, não é? É muito bonito, Maria. Muito obrigada por esse poema. Muito obrigada pela análise e pela leitura. Foi um prazer. E agora eu leio um trecho do conto do Amilcar, A Cura. Deixa eu voltar o trecho aqui. Eu não ouso nem tocar na minha tela do notebook para não cair nada nenhum. Então, eu estou lendo a partir aqui. Os médicos optaram por jogar os corpos no pátio do hospital. Isso colabora para tornar nosso ambiente ainda mais nocivo. Mas eles têm que se concentrar nas pesquisas. São muitos os problemas para atacar e não podemos desperdiçar o conhecimento deles. Mesmo que aumente a insalubridade, mesmo que os corpos amontoados tornem o quadro ainda mais mórbido, é preferível saber
O doutor e seus homens estão debruçados sobre o nosso problema. Nós também nos esforçamos, apesar do cansaço. Aqui, mesmo, no hospital, ainda não nos acostumamos a chamá-lo de centro de pesquisa. Onde os infectados mais graves? Onde estão os infectados mais graves? É total o nosso empenho para que os cientistas não sejam perturbados e tenham todas as condições para trabalhar. Chamamos a nós as responsabilidades menores. Os que se sentem melhor cuidam dos outros doentes, deixando os médicos inteiramente livres para os estudos. Agora, eles chegam ao hospital e já vão direto para a sala de conferências, permanecendo lá o dia inteiro. Às vezes, o doutor pede a um dos seus assistentes que colhe alguma amostra de sangue para que possam analisar a evolução do vírus ou testar uma nova substância. Estamos muito ansiosos. Isso é normal. Há sempre muitos de nós aglomerados à porta da sala de conferências, à espera de alguma nova descoberta. Pelo vidro da porta, quando a cortina está erguida, vemos o doutor explicando os gráficos, projetando slides para a sua equipe. Depois, todos discutem à exaustão cada um dos slides, ou se prostram com semblantes preocupados, ou simplesmente baixam a cortina de forma brusca e assintosa. Então, entendemos que ainda estão longe de encontrar a solução. Mas não podemos esmorecer. Dizemos-nos uns aos outros, a ciência não tem limites e os homens não são obstinados. Está certo que não temos muito tempo, mas ainda estamos aqui, filhos. Amilcar, o teu texto, agora vem a Gabriela analisar o texto da Amilcar. O teu texto, o texto da Maria é um texto da memória, né? O teu texto é um texto do agora, né? E ele traz, na verdade, ele trabalha com a construção de uma memória futura, né? Memória que teremos. Como é que foi a construção desse texto, Amilcar? Porque é um texto, me lembrou muito o próprio Saramago, com o ensaio sobre a cegueira, a ideia da construção dessa expectativa, né, de que alguma coisa se apresente, que uma solução se apresente para aquilo. Como é que foi a construção desse ponto? Bom, primeiro eu acho importante dizer, né, que esse texto ele foi escrito há 20 anos, né, ele não é de agora. Esse texto foi publicado num livro que eu publiquei em 2002. Então, a escrita dele tem mais ou menos 20 anos. Né? E é curioso porque traz, né, toda a história é essa, é um vírus que ataca né, que começa a dizimar uma população, né, e tal. E tem essa expectativa, então, né, da população da cura. O título do texto é a cura. Né? Mas o que eu acho curioso em relação a esse texto é que tem aí, né, tem todo um jogo aí com a questão da ciência e tal, né, que tem essa esperança, né, na cura de que aquela equipe dos médicos, né, vai conseguir a cura e tal, mas a abordagem ali, ela eu acho que ela é um tanto irônica, assim, né? O narrador é um nós, né? É narrado por uma primeira pessoa no plural, assim. E eu acho que dá para a gente perceber assim uma certa ironia, né, nessa esperança, né, de que a cura vai vir por ali, né? O que como é que é? É difícil eu tentar fazer a gênese assim do conto, né? Já passou muito tempo e eu não me lembro exatamente
quais eram as minhas motivações, assim. Mas eu me lembro que tinha isso, né, de uma certa crítica, sei lá, um certo positivismo, assim, e tal. Mas eu falo que é curioso porque hoje, né, isso visto, né, hoje, sobretudo aqui no Brasil, com o que se passou aqui no Brasil, né, dessa negação, né, a tudo que a ciência, que a comunidade científica estava dizendo, né, sobretudo por parte do governo, né, isso fica muito, esse texto me parece muito assim atual, sei lá, né, ele traz essa discussão de novo, né, pra cá. Mas eu não saberia dizer assim como é que foi, porque a tua pergunta era como é que foi a criação, né, do texto, o que estava em jogo ali, não me lembro muito bem, né? Mas é um texto que, assim, né, tu lendo agora e qualquer pessoa que vá ler, parece que é um texto que eu escrevi agora, né, em função dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas não. Eu não conheci esse texto. Acho que não expliquei de novo, não respondi de novo a Não, questão. respondeu sim. Eu não conheci esse texto, eu não tenho esse livro, eu tenho outros livros teus, mas esse especificamente eu não tenho, então eu não conhecia. Eu não conhecia. Mas é um texto. Eu acho que é a natureza da literatura, não é? Mais do que para nós que produzimos literatura, para vocês que produzem literatura, eu sempre digo, eu sou poeta só porque me chamam assim, mas eu sou professor de literatura, né? Esse é o meu quinhão neste mundo. Mas quem produz literatura, a gente lida com a ideia, não é, da aristotélica, né, da mímese, da representação de mundo, de tentar ser o mais fiel possível, né, de passar a ideia de que aquilo é algo mesmo muito próximo do que existe no mundo das coisas, né, no mundo material. As produções desse tempo de pandemia, eu notei como leitora, do que eu leio, principalmente assim, no Facebook, né? Das produções que as pessoas postam, no Instagram. Eu tenho recebido muitos convites de. Convites não, pessoas. Qual que é a palavra? Notificações. Isso, obrigada. Solicitações de amizade. Lembrei, Maria, lembrei. Solicitações de amizade, de poetas, de prosas breves, mini contos. Então, eu notei que as pessoas têm produzido muito como forma de escape, como forma de representação, como forma de colocar a sua voz no mundo e a sua leitura pessoal daquilo, né? A partir disso, então, dessas formas de ver o mundo, do que se pretende fazer, para a gente ir se encaminhando, então, para o nosso final de papo, quais são as ideias de vocês, das produções de vocês, o que existe, o que está sendo pensado para o futuro próximo, mesmo que estejamos ainda na pandemia, ainda confinados, quais são as ideias da Maria e do Amilcar sobre a sua literatura dos próximos tempos? Eu tenho um romance que ainda está muito incipiente,
mas tenho para sair, tenho já um livro de poesia que escrevi durante o confinamento e não escrevi sobre a pandemia, nunca escrevi sobre a pandemia. Escrevi sobre outros temas relacionados com a memória ou com temas quentes, políticos também. Há uma vertente política na minha poesia que também aparece, não aparece sempre, mas aparece de vez em quando. Tenho também um livro de ensaios que fiz durante esse tempo. E, portanto, são os meus próximos projetos, mas escrever, ainda estou na escrita do romance, ou seja, mas como eu sou muito lenta porque aceito tudo e mais alguma coisa, contra o meu tempo, que ainda por cima sou professora e também tenho que dispensar bastante tempo como professora, sou muito lenta, estou sempre a atrapalhar os meus próprios projetos de escrita. Mas conto levar a bom termo o romance, talvez no próximo ano já se possa falar do romance, não é? Nunca Maria, sobre a pandemia. Nunca sobre a pandemia. Porque não me puxa para falar sobre isso, é muito curioso. eu recebi esses dias um convite para escrever um poema sobre confinamento e eu fiquei muito tempo olhando, assim, eu levei muito tempo, atrasei e quem me convidou disse assim, Gabriela, onde está? Como está? Eu disse, vai, calma que vai. Mas eu precisei reorganizar o meu imaginário para conseguir escrever um poema. Maria, eu sou leitora dos seus textos ensaísticos, agora eu sou da tua poesia e eu fiquei curiosa com romance. Pronto, já tens uma leitora em expectativa. Não sei se tu sabes que eu publiquei o Walter Benjamin, Messianismo e Revolução em Portugal. Ele vai sair no Brasil também. Em breve ele sai no Brasil. Deve sair no primeiro trimestre do ano, acho eu. Pelo menos teve o apoio da Deslab, que é um instituto que financia as publicações no Brasil de autores portugueses. E, portanto, é uma espécie de um concurso em que nós ganhamos o prémio para a edição, não é? Agora, quando exatamente eu não sei dizer, mas sobre Benjamin acho que a coisa está mais ou menos esgotada, porque como acabei de publicar esse livro que ganhou o prémio PEN da edição, nem tão cedo me aventuro a publicar outro livro sobre Benjamin. Mas este livro de ensaios que eu vou fazer tem alguns textos sobre o Didier Bergman e sobre Walter Benjamin também, para uma editora que queira seguir, e depois eu dou notícia de que vai sair. Mas a componente ensaística está sempre presente porque estou sempre a ser convidada para escrever textos ensaísticos, não é? E depois faço uma recolha dos vários textos e acabo por publicar. É nesse sentido. Os dois de raiz foram aqueles que eu fiz mesmo sobre o tema, foram a minha tese de mestrado, que nunca foi publicada no Brasil, que eu gostaria imenso de publicar no Brasil, que é sobre a melancolia, sobre a alegoria. Enquanto que este, à partida, já estou segura que vai sair no Brasil, não é? Mas gostaria de publicar também o primeiro, que já é de 2001, já tem 20 anos. Está uma leitora já. Sou leitora dos seus textos ensaios. Obrigada. Então, obrigada. Muito feliz com mais um texto aqui no Brasil. Amilcar, fala então do Tico para nós. Eu tenho é um projeto, quer dizer, um projeto, mas já tem alguma coisa escrita de um romance, vai lá, na verdade são 3 histórias assim que são independentes, mas que eu acho que a leitura pode estabelecer algumas conexões entre elas, assim, né? Então a ideia é que isso seja apresentado, né, como romance, assim. Mas é algo que eu já
comecei faz tempo, como eu disse, né? Eu sou muito lento e tal, e eu não escrevo. Às vezes eu fico longos períodos sem escrever e tal. Então, eu já interrompi várias vezes, já retomei outras tantas e tal. E, mas a minha ideia é, de fato, eu acho que já tenho, assim, já tenho tem um momento, assim, na escrita de um livro que, que a partir dali a gente percebe que tem um livro, né? Que tem alguma coisa ali. Dali vai sair um livro, né? E eu acho que eu já atingi esse momento, assim, né? Mas claro, não tem nada a ver com o que eu, né, com esse momento de agora que a gente está passando. São coisas, por exemplo, os textos mais antigos dali, uma né, dessas três partes que compõem o livro, eu comecei a escrever me lembro bem, em 2006, né? Então já tem 15 anos, né? Outras têm, outra parte tem, já deve ter uns 10 anos, né? Então, é assim, a minha escrita é assim, inclusive tem uma parte que também ela traz coisas tem uma parte que se passa na China, do período que eu vivi lá, que já passou, né? Já faz um tempo que eu saí da China, mas elas são coisas que vão aparecer, parece, né? Muito depois, assim, da minha vivência. Por isso que eu falo desse tempo de elaboração de tudo isso. E por isso que eu não é muito difícil para mim na minha escrita refletir sobre o momento atual, sobre aquilo, né, o que é o momento. Até nessa parte da China, por exemplo, era muito. Me lembro que na época quando eu comecei a escrever tinha muito a ver com a questão da poluição do ar, né, lá nas grandes cidades chinesas e tal, que foi uma coisa que eu vivenciei e que foi um choque, né, para mim, naquele momento que eu cheguei lá e tal. Mas só que isso, quer dizer, quando eu terminar esse livro, né, essa questão já, quer dizer, ela já até está melhor, já, a questão do ar, da qualidade do ar na China, ela já está melhor do que na época em que eu vivi lá, isso de alguma forma já foi superado, mas o que fica, o que eu acho que vai ficar, né, nesse meu trabalho, no caso, é uma outra coisa, que é aquela névoa, né, que em alguns momentos é descrito ali, aquela coisa que deixa tudo baixo, né, ela vai ter uma outra dimensão, que não propriamente, talvez, a poluição do ar, né. Enfim, esse é o projeto assim, mais imediato que eu tenho, mas é difícil falar de imediato, né? No meu caso, não sei quando é que isso que vai sair, né? Mas só para, de repente, só para terminar, porque agora eu falei nessa questão da poluição do ar, né? E lembrei disso. A gente está, né? Assim, a gente foi tomado assim de assalto por essa questão da pandemia, né? Que era uma coisa também, né? Que a gente também já tinha sido, a gente já tinha sido avisado de alguma forma, né? E assim é até um pouco difícil falar
sobre isso, porque eu corro o risco, assim, de, sei lá, de desmerecer, assim, e tal, mas sem querer, justamente, né, minimizar, né, puxa vida, né, esse monte de gente que morreu, esse monte de famílias, assim, que perderam pessoas, assim, né, eu próprio também tive na minha família e tal, sem querer minimizar tudo isso, mas isso teve esse impacto, né? Porque foi, isso acontece assim de uma hora para outra, né? De uma hora para outra começou todo mundo se contaminar e morrer gente e tal. E aí a gente se vê preso e tal. E isso é terrível. Mas a gente está também, e já há muito tempo também, na iminência de uma catástrofe talvez muito maior, que tem o potencial para destruir a humanidade, eu acho, que é a questão ambiental, né? A questão climática. E tudo continua a mesma coisa, quer dizer, isso já vem de tempo, esses avisos, né, da comunidade científica, das pessoas que se debruçam sobre esse assunto, já vem de anos, né? Se não fizer nada, vai estourar, vai explodir, né? E tudo continua, não adianta, né? Então, daqui a pouco a gente vai se vê às voltas, talvez com uma catástrofe ainda maior do que essa grande tragédia que já é a pandemia, né? Enfim, é aterrador. É aterrador, porque nós vivemos, nós vivemos um tempo. Eu me lembro da minha infância que eu tinha muito medo do fim do mundo. Eu tinha pesadelos com o fim do mundo. E dos meus pesadelos eu me lembro de uma coisa muito particular. Eu queria juntar todos da minha família onde eu estava, né? E isso se espalhava pelos animais de estimação, né, da família, os cães, os pássaros. No meu sonho, eram pesadelos mesmo, assim, o mundo estava acabando e eu queria trazer todos para junto de mim. Quando o passar do tempo, essas questões ecológicas, essas questões que nos assolam cotidianamente no mundo, todos os dias sendo destruído um pouco, né? Um, um pouco, mas um pouco muito rápido. Uhum. Isso hoje não é mais um pesadelo, né? Não é mais um pesadelo, porque as notícias, as nossas condições climáticas, aqui no Brasil mesmo, o que está sendo feito, né, das nossas florestas, da Amazônia. Uhum. Então, tudo isso é Isso é muito real. assustador. É real, exatamente, é real. Né? Então, certa vez eu ouvi de um aluno assim, professora, a senhora já pensou que o apocalipse zumbi pode ser real? E eu disse, eu nunca sequer me interessei por filmes de zumbis, né? Mas hoje talvez não seja tão irreal assim, né? Então, porque a própria literatura, né, nos apresenta futuros possíveis. O Huxley nos mostra os sucedâneos de felicidade que nós vivemos com sucedâneos de felicidade, né? O Bradbury nos fala de queima de livros e a história da humanidade passa por... Então, nada é impossível. E nós estamos caminhando para um futuro estranho, no mínimo estranho. Então, eu não tenho como dimensionar o que pode nos acontecer, mas eu presinto que não é algo bom. Ai, que horror, eu acabei a conversa. Não tô, mas eu presinto mesmo, assim, eu presinto. Né? Porque o nosso mundo herdado, o mundo que nós herdamos, não é o mesmo que as gerações futuras vão herdar. Não é, não é o Mas mesmo. Exato. mas bom,
O Saramago, que é um autor que tu gostas muito, né? Ele sempre dizia que é preciso ser pessimista, né? Para poder, enfim, Para poder tentar viver, pelo menos precisa ser mudar alguma pessimista. coisa. Né? Caríssimos, eu não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa, gostariam de, de, de terminar. Gabriela, eu acho da minha parte não tenho assim mais nenhum pedido especial. Acho que está tudo, já falámos de tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, Maria, amiga. Eu também, não acho que foi muito bom revê-las, né? Foi E bem foi muito legal. boa a conversa. Foi muito boa a conversa. Sim. Já, eu saí cheia de ideias. Bom, quero agradecer imensamente a Gulbenkian por nos receber, né, por possibilitar essa conversa e depois essa conversa estar disponível para os espectadores, para os leitores, nas mídias, nas pessoas da Isabel e da Cristina. Quero agradecer o Nuno e a Gabriela por terem me convidado a fazer parte desse grupo tão querido e tão mesmo inteligente em articular o Mapas do Confinamento. Eu me sinto muito feliz de poder conversar com os escritores e amigos. Maria, obrigadíssima pela tua presença, pela poesia, pela tua escrita, que é tão bonita, além da ensaística, que eu já era leitora, agora eu conheço a outra Maria e também gostei muito. Obrigada. Gabriela, o meu livro de poesia do Ínfimo está publicado pela Penalux É aqui no Brasil. no Brasil. E vai sair outro agora também no primeiro trimestre, também vai sair o novo. Mas a Penalux é a minha editora no Brasil. Pronto, já posso ter, então. Olha, eu já estava abrindo o UC aqui então já posso ter. Muito obrigada. E, Amilcar, é sempre muito bom te rever. E, apesar da proximidade, estamos na mesma cidade, não nos vemos há tanto tempo, o que será devidamente corrigido. Uhum. E obrigada pela tua escrita, obrigada pela generosidade de estar aqui conosco hoje. Foi muito bom te ouvir, conversar contigo também. Não, eu que agradeço. Foi um bom momento. E Muito deixo, então, obrigada. eu que agradeço a vocês dois. E deixo, então, o convite para que todos conheçam o Mapas do Confinamento, disponível em www.mapasdoconfinamento.com, nas redes sociais também, está no Instagram e está no Facebook, e onde todos nós podemos ler os textos do Amilcar, da Maria João e de tantos outros autores que contribuíram para a construção dessa cartografia do imaginário desse tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo de construção de afetos e imagens que nos são muito válidas e proveitosas. Obrigada. Obrigada. Obrigado. A Biblioteca Gulbenkian agradece aos participantes desta mesa, Maria João Cantinho, Gabriela Silva e Amilcar Ortega, a disponibilidade em partilhar e compartilhar as experiências vividas durante o período do confinamento. Assistimos a um debate de grande qualidade em torno das questões da literatura salvadora, da literatura enquanto espaço de liberdade, por vezes concebida ou marcada por condições privadas de liberdade. E de igual modo assistimos a uma análise das novas práticas de leitura e de escrita. Queremos agradecer uma vez mais aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, e a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Esperamos encontrá-los de novo numa próxima sessão de Mapas de Confinamento, que terá lugar no próximo mês de outubro. Uma vez mais, obrigada a todos.